Olá, meu nome é Alexandre Naime Barbosa e gostaria de dar as boas-vindas à atividade Hepatites Crônicas Virais, discussão baseada em casos clínicos, voltada para fornecer elementos básicos de conexão entre fundamentos biológicos e a prática clínica para alunos de medicina até o quarto ano. Me apresentando, atualmente sou professor doutor, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, chefe da Infectologia e infectologista público e privado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, diretor clínico e responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV do SAI de Infectologia da FAMESP em Botucatu, especialista e membro titular da Sociedade Brasileira de Infectologia, compondo a comissão de título de especialista dessa sociedade e também trabalhando como médico de referência em genotipagem do HIV do Ministério da Saúde. Declaro não ter potenciais conflitos de interesse na atual apresentação. Gostaria também de convidar a todos para acessar os slides dessa aula e muitos outros conteúdos no meu website de repositório www.drbarbosa.org, cuja missão se baseia em ensino, treinamento de estudantes e profissionais da área da saúde, extensão, facilitar o contato da população em geral com conceitos científicos, científico, fomentar a discussão científica e compartilhar material didático. Em relação ao conteúdo, os dados dessa apresentação estão referenciados em respeito ao autor original, sendo que está permitido o uso do material, desde que citada a fonte. Em caso de dúvida, fale com o autor e conheça o seu projeto didático no website www.drbarbosa.org. O objetivo dessa discussão é fornecer uma abordagem teórico-prática envolvendo contextualização clínica, panorama atual das hepatites crônicas, fisiopatologia e manejo clínico da hepatite pelo vírus B, fisiopatologia e manejo clínico da hepatite pelo vírus C, discussão final. Lembrando que o tópico tratamento específico das hepatites virais faz parte de uma outra discussão já disponível. Como caso clínico contextualizador, temos paciente do sexo feminino, 47 anos, natural e procedente de Botucatu, é encaminhada para o caso novo pelo Hemocentro do HC-FMB Unesp. A carta de encaminhamento refere ELISA anti-VHC reagente após a doação de sangue. Não sabe referir sobre as doenças da infância, nega ter tido sintomas prévios de hepatite, icterícia, não sabe se recebeu todas as vacinas do calendário oficial. Trabalha somente com os afazeres domésticos. Refere único parceiro sexual, que é o seu marido, negando outras infecções sexualmente transmissíveis. Nega o uso de drogas ilícitas, referindo o mesmo em relação ao marido. Conta que, no seu primeiro parto, há 28 anos, recebeu hemotransfusão por hemorragia grave. Tem 3 filhos, todos com boa saúde. Nega o uso de álcool ou tabaco. A paciente está completamente assintomática e o exame físico é normal. Questões para orientar a discussão. Tendo a sorologia anti-VHC reagente, é necessário solicitar outro exame para confirmar o diagnóstico de infecção crônica pelo vírus da hepatite C? Por quê? Qual seria a sua orientação nesse momento para a paciente? Os dados epidemiológicos exigem investigação de outras doenças? Quais? No primeiro retorno, a paciente traz os seguintes exames: antivírus da hepatite A IgM negativo, antivírus da hepatite A IgG reagente, AG-HBS não reagente, AG-HBe não reagente, anti-HBC total não reagente, anti-HBe não reagente, anti-HBs não reagente, anti-VHC novamente reagente, com PCR qualitativo RNA-VHC detectado, genotipagem do VHC 1B com transaminases normais. Interpretando esses resultados, quais diagnósticos você faria? Qual seria a sua conduta e explicações à paciente? A paciente acabou sendo submetida posteriormente à elastografia hepática, cujo resultado foi fibrose grau 2. Quais explicações você daria para a paciente? Há necessidade de tratamento? Por quê? Suponha que a paciente não fosse acidentalmente diagnosticada.
Quais as possíveis evoluções para o caso? Traçando um quadro inicial comparativo entre os dois principais vírus hepatotrópicos causadores de hepatite crônica, temos: o vírus da hepatite B é um patógeno com material genético DNA, enquanto o vírus da hepatite C é composto de RNA. A replicação viral do VHB inclui etapas reprodutivas no núcleo do hepatócito, facilitando a perpetuação de reservatórios virais, enquanto o VHC faz seu ciclo unicamente no citoplasma dessas células, possibilitando erradicação permanente. Já a cronificação após a infecção aguda é mais comum em adultos na hepatite pelo vírus C, entre 80 a 85%, e mais rara na hepatite pelo vírus B, 5 a 10%. E a evolução para a cirrose e hepatocarcinoma também é mais frequente em termos percentuais em indivíduos com hepatite crônica pelo VHC, quando comparado com a hepatite pelo vírus B. A transmissão sexual é bastante frequente na hepatite pelo vírus B, sendo estimada a população mundial vivendo com essa hepatite crônica em torno de 257 milhões, enquanto que na hepatite C são estimados cerca de 71 milhões. A Organização Mundial de Saúde divide a prevalência mundial da hepatite pelo vírus B em três faixas: alta, acima de 8%, intermediária, 2 a 7%, e baixa, inferior a 2%. São exemplos de locais com alta incidência: nações asiáticas, da África Negra e indígenas do Novo Mundo, sendo estimado que globalmente temos cerca de 257 milhões de pessoas vivendo com a hepatite pelo vírus B, e a cada ano 4 milhões de pessoas se infectam com esse vírus. A mortalidade global gira em torno de 800 a 900 mil óbitos por ano. O Brasil tem taxas entre intermediária e baixa prevalência, sendo exceção locais de alta concentração de indígenas, como o oeste amazônico, onde existe uma concentração dessa hepatite crônica no Brasil, sendo estimado que nacionalmente temos cerca de 1 milhão de pessoas vivendo com o vírus da hepatite B e a cada ano 10 a 20 mil pessoas se infectam com esse vírus. A mortalidade gira em torno de 4 mil óbitos por ano em nosso país causado pelo vírus da hepatite B. O Brasil tem taxas entre intermediária e baixa prevalência de infecção crônica pelo vírus da hepatite B, sendo exceção locais com alta concentração de indígenas, como o oeste amazônico, onde existe uma concentração dessa hepatite crônica no Brasil. Nota-se, portanto, que o estado de São Paulo tem uma taxa de detecção do VHB, mensurado pela presença do AGHBS, de 9,6 casos por 100 mil habitantes, indicando baixa prevalência, enquanto estados com alta concentração de população indígena, como Mato Grosso, Roraima, Rondônia e Acre, têm taxas entre 2 a 10 vezes maiores que São Paulo. Em análise temporal, perceba-se o declínio das taxas de prevalência da hepatite pelo vírus B no Brasil, sucesso obtido graças ao Programa Nacional de Imunização, PNI, nessas últimas décadas, pela redução dos casos novos, principalmente nas faixas etárias mais jovens, bem como pelo óbito de muitos portadores de hepatite pelo vírus B de estratos etários mais velhos. Países com mais de 3% da população com positividade para o PCR-RNA-VHC, também conhecido como carga viral VHC, são considerados de alta prevalência, e alguns exemplos são Egito, Rússia e outras repúblicas da ex-União Soviética. A mortalidade gira em torno de 400 mil óbitos por ano no planeta causado pelo vírus da hepatite C, com cerca de 3 a 4 milhões de casos novos por ano e uma prevalência total estimada de 71 milhões de pessoas virêmicas. O Brasil tem, em geral, taxas de intermediária prevalência, entre 0,8% a 1,3% da população virêmica, sendo estimado que nacionalmente temos cerca de 657 mil pessoas vivendo com hepatite pelo vírus C e a cada ano 3 mil pessoas se infectam com esse vírus. A mortalidade é em torno de 3 mil óbitos por ano em nosso país,
causado pelo vírus da hepatite C. A distribuição da hepatite C no Brasil se mostra bastante concentrada nas faixas etárias acima de 40 anos, por conta de hábitos e costumes muito presentes antes da década de 80, incluindo exposição a agulhas e seringas não descartáveis, além da falta de segurança no controle de infecções transmitidas por transfusão de sangue e hemoderivados, cuidado que se iniciou mais fortemente apenas com o surgimento do HIV/AIDS em meados da década de 80. Em termos globais, as hepatites crônicas virais vêm aumentando sua importância, infelizmente, em relação à mortalidade, quando comparados com HIV e tuberculose, devido a problemas de acesso ao diagnóstico e ao tratamento da hepatite pelo vírus B e da hepatite pelo vírus C de forma universal nos diversos países do mundo, enquanto os antirretrovirais e os antibióticos para a tuberculose têm programas internacionais mais fortalecidos. Dessa forma, em termos globais, cerca de 1,3 milhões de pessoas têm como causa de morte hepatite B ou hepatite C todo ano. Resumidamente, os principais desfechos negativos das hepatites crônicas virais são a cirrose hepática e/ou o hepatocarcinoma. A descompensação da cirrose hepática, ou seja, evolução para a insuficiência hepática, é causa de diversos fenômenos clínicos como hematêmese, varizes esofágicas, ascite, circulação colateral, icterícia, encefalopatia hepática e sangramento, entre outros. Já o hepatocarcinoma é grave neoplasia associada à síndrome consuntiva e metástase para vários órgãos. Ambas as complicações são causas de elevada mortalidade e grande impacto na qualidade de vida, além de alto custo no manejo. Existem diferentes velocidades de progressão da principal consequência histológica da persistência viral crônica do VHB ou do VHC, que é a indução da fibrose hepática, substituindo a matriz celular original. Dessa forma, usando o modelo do vírus da hepatite C, cerca de 15 a 30% dos pacientes com essa hepatite crônica vão acumular a fibrose de forma tão lenta que provavelmente não terão alteração na histologia hepática, chamado de F0, ou terão apenas uma fibrose leve, F1, e, consequentemente, não terão qualquer sinal clínico da infecção por toda a vida, o que dificulta o diagnóstico se for orientado somente pela sintomatologia. De forma intermediária, cerca de 35% dos pacientes terão uma velocidade de progressão de acúmulo de fibrose moderada a intensa, chamado de F2 e F3, mas que também não se traduz em manifestações clínicas devido à alta reserva funcional do fígado. Já no outro extremo, temos os pacientes chamados de rápido progressores, que vão, em menos de 20 anos, evoluir para as formas mais graves de fibrose hepática, F4, e, já então, dentro do diagnóstico de cirrose hepática, evoluir com perda da função do fígado, chegando na insuficiência hepática e descompensação clínica, além de risco acrescido de hepatocarcinoma. A fibrose hepática, principal marcador evolutivo das hepatites virais crônicas, pode ser avaliada de três formas. Biópsia hepática, com laudo anatomopatológico, que é o exame mais clássico e referência nas escalas de classificação, porém é doloroso e invasivo e requer alto treinamento, podendo ter complicações. Elastografia hepática, exame mais indicado atualmente, tem boa correlação de acurácia com a biópsia hepática, além de ser indolor, rápido e facilmente reprodutível. Como desvantagens, depende de equipamento de alto custo e tem limitações em pacientes mais obesos. Fórmulas matemáticas APRI e FIB4. São scores que usam parâmetros de fácil acesso, mas têm o inconveniente de possuírem baixa acurácia. Analisando comparativamente a história natural das hepatites virais crônicas, temos resumidamente que hepatite pelo vírus B, 5 a 10% de chance de cronificação e após 1 a 5% de possibilidade de evolução para cirrose compensada por ano, sendo que desses cirróticos, 23% descompensarão em 5 anos, com alta chance de óbito. Há também o risco de evolução para hepatocarcinoma, cerca de 5 a 10% em 25 anos, que pode ser independente da cirrose na hepatite pelo vírus B.
Hepatite pelo vírus C. 80 a 85% de chance de cronificação e após 20 a 50% de possibilidade de evolução para cirrose compensada, sendo que desses cirróticos, 50% descompensarão precocemente, com alta chance de óbito. Há também o risco de evolução para hepatocarcinoma, que é dependente da cirrose na hepatite pelo vírus C. É importante ressaltar que anteriormente à fase de cirrose descompensada, o indivíduo permanece geralmente assintomático, pelo menos no que se refere a sintomas específicos das hepatites virais, o que é um motivo que dificulta o diagnóstico precoce. Os principais fatores de risco tradicionais associados à infecção pelo vírus da hepatite B e vírus da hepatite C são: para o vírus da hepatite B, parceiros sexuais de pacientes virêmicos para o vírus da hepatite B, múltiplos parceiros, violência sexual, histórico de infecções sexualmente transmissíveis como HIV, hepatite C, sífilis, HPV, homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas ilícitas, convívio domiciliar com pacientes vírus da hepatite B positivos, acidentes ocupacionais, hemodiálise, pessoas institucionalizadas, viajantes para áreas endêmicas, filhos de mães positivas para o vírus da hepatite B e sinais de hepatopatia. Fatores de risco tradicionais para o vírus da hepatite C: transfusões antes de 1994, usuários de drogas ilícitas, hemofílicos e hemodiálise, homens que fazem sexo com homens, acidentes ocupacionais, seringas e agulhas não descartáveis, acupuntura, piercing ou tatuagem, parceiros sexuais de portadores da hepatite C, convívio domiciliar com portadores da hepatite C, histórico de infecções sexualmente transmissíveis, filhos de mães positivas para hepatite C e sinais de hepatopatia. Os motivos que explicam por que a maioria dos indivíduos com hepatites crônicas ainda não tem diagnóstico são: a maioria dos casos de hepatite B e de hepatite C na fase aguda e também na maior parte da fase crônica permanecem assintomáticos até o estágio de cirrose descompensada, e dessa forma, os testes de rastreio para as hepatites crônicas não são solicitados. Se a testagem for orientada apenas pelos fatores de risco tradicionais, se perde quase 50% dos casos de hepatites crônicas, pois muitas variáveis não são conhecidas pelos pacientes, por exemplo, transfusão ao nascer, ou ainda há desconforto na revelação, por exemplo, uso de drogas ilícitas ou comportamento sexual. Para que seja estabelecido o diagnóstico precoce das hepatites virais, a melhor estratégia é a testagem universal, cujo raciocínio se aplica também para HIV e sífilis. Dessa forma, o Conselho Federal de Medicina orienta que todos os pacientes sejam testados pelo menos uma vez na vida para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis, testagem essa que deve ser repetida se houver novas exposições de risco. Essa é uma entrevista que colaborei no sentido de alertar a população para a importância da testagem universal para as hepatites virais, devido à doença ser assintomática na maior parte do tempo e os fatores de risco tradicionais poderem passar desapercebido pelos médicos e pelo próprio paciente. É importante também alertar a sociedade sobre os riscos de progressão para cirrose e hepatocarcinoma, caso a doença siga sem diagnóstico, além da possibilidade de manutenção da transmissão. Para facilitar o diagnóstico da hepatite B, temos hoje disponível em grande parte das unidades básicas de saúde e serviços públicos que cuidam de infecções sexualmente transmissíveis os testes rápidos, cujo fluxograma está demonstrado nesse slide e serve então de triagem para a confirmação posterior em serviço de referência. Para facilitar o diagnóstico da hepatite C, temos hoje disponível em grande parte das unidades básicas de saúde e serviços públicos que cuidam de infecções sexualmente transmissíveis os testes rápidos, cujo fluxograma está demonstrado nesse slide e serve então de triagem para a confirmação posterior em serviço de referência. Os impactos causados por um diagnóstico tardio das hepatites virais incluem maior taxa de hospitalização,
maior mortalidade em 6 anos, menor sobrevida, entre outros. Iniciando a discussão específica sobre o vírus da hepatite B, temos: trata-se de um vírus DNA que possui estruturalmente uma camada externa lipídica que envolve um núcleo capsídeo interno. Antígeno HBS ou AgHBS, antígeno de superfície que está presente na camada externa e também de forma isolada no fígado, sangue e outros tecidos. Antígeno HBe ou AgHBe, antígeno relacionado à maior replicação do vírus selvagem. Antígeno core ou AgHBc, antígeno interno do core viral. A replicação do VHB inclui uma complexa rede de etapas, intra e extranuclear, que promove inúmeras oportunidades de ação do sistema imune ou do desenvolvimento de drogas que possam inibir esses passos. Clinicamente, é importante lembrar que alguns processos virais incluem o uso do maquinário genético dos hepatócitos, promovendo possível reservatório pró-viral e dificuldade em se alcançar cura esterilizante. Dessa forma, comparando os ciclos replicativos do HIV, vírus da hepatite B e vírus da hepatite C, temos HIV e vírus da hepatite B, etapas de reprodução viral que incluem formação de provírus ou outras formas de eternização. Vírus da hepatite C, ciclo replicativo unicamente citoplasmático, facilitando a erradicação perene do sistema imune ou tratamento medicamentoso. Temos então o conceito de cura funcional, quando se consegue inibir pelo sistema imune ou com drogas a maior parte da replicação viral responsável pela patogenicidade, mas não se consegue erradicar ou esterilizar todas as células infectadas que ficam latentemente incrustadas com material pró-viral ou estruturas semelhantes. Já o modelo de cura esterilizante se alcança quando não só a replicação viral está completamente remitida, mas também não se encontram mais reservatórios virais passíveis de recidiva futura. Comparativamente, então, temos no HIV e no vírus da hepatite B a formação de integração do material genético dos vírus no DNA das células dos hospedeiros, sendo que na hepatite pelo vírus B há ainda a formação de uma outra estrutura de eternização, o cccDNA. Nesses modelos, a cura esterilizante é bastante difícil com os tratamentos atuais. Já no vírus da hepatite C, a replicação exclusiva citoplasmática permite inibição da replicação viral com drogas de ação direta, e após a completa sustentabilidade dessa remissão, se alcança a cura esterilizante, que na hepatite pelo vírus C se chama resposta virológica sustentada ou RVS. A principal diferença, portanto, entre os ciclos replicativos do HIV, vírus da hepatite B e vírus da hepatite C no sentido de eternização virológica é a formação de reservatórios intracelulares latentes dentro do núcleo celular. Na história natural do vírus da hepatite B, após o contato, a história natural da hepatite pelo vírus B pode ser dividida em 4 fases, geralmente unidirecional no sentido evolutivo. Fase número 1. Fase de imunotolerância. Se segue a fase da infecção aguda, com a GHBS e a GHBE reagentes, alta carga viral, mas sem resposta de agressão inflamatória pelo sistema imune, o que é demonstrado por níveis normais de ALT e destruição hepatocítica e, portanto, não representa alto risco de progressão fibrótica para cirrose, sendo o tratamento facultativo. Número 2. Fase de monoclearance, caracterizada por a GHBS e a GHBE reagente, alta carga viral e importante nível de agressão hepatocítica, revelada por altas dosagens de ALT, com risco de progressão fibrótica, sendo o tratamento obrigatório. Número 3. Fase de portador inativo, caracterizado pela soroconversão a GHBE anti-HBe, resposta que facilita o controle da replicação viral e baixa importantemente os níveis de carga viral, com consequente normalização de ALT
e, portanto, não representa alto risco de progressão fibrótica para cirrose, sendo que o tratamento nessa fase não está indicado. Número 4. Fase de reativação, mutante pré-core ou core promoter. A carga viral volta a subir, mas agora com um vírus da hepatite B mutante, sem a GHBE, que escapa então da resposta imune anti-HBe, levando ao aumento da LT e risco de evolução fibrótica, sendo o tratamento obrigatório. Em 2017, a European Association for Study of the Liver, EASL, nomeou as fases da infecção crônica pelo VHB em: número 1. Infecção crônica GHB positivo, antiga fase de imunotolerância. Número 2. Hepatite crônica GHB positivo, antiga fase de imunoclearance. Número 3. Infecção crônica a GHB negativo, antiga fase de portador inativo. Número 4. Hepatite crônica GHB negativo, antiga fase de reativação mutante pré-core. Os objetivos pragmáticos do tratamento da infecção crônica pelo VHB são: número 1. Reduzir ou mesmo detectar a carga viral VHB, obtendo: número 2. Normalização da LT pela interrupção da agressão hepatocítica e, com isso, número 3. Interromper a progressão da fibrose hepática ou mesmo retroceder esse processo. O objetivo número 4, soroconversão em alguns casos, é possível, mas evento bastante raro, sendo mais provável a soroconversão a GHB anti-HBe e muito menos frequentemente a soroconversão a GHBS anti-HBs. De forma resumida, o tratamento da infecção crônica pelo VHB se constitui em inibidores da transcriptase reversa, monoterapia com tenofovir disproxil, tenofovir alafenamida ou entecavir, que é a estratégia terapêutica mais comum, promovendo controle da carga viral do vírus da hepatite B pela inibição da replicação, mas não promove erradicação virológica. Um outro método de tratamento é a imunomodulação com interferon pegilado, que desperta a resposta imune celular mais específica, mas é muito menos usada por ser tempo dependente e causar frequentes eventos adversos. Dessa forma, as metas do tratamento da hepatite pelo vírus B são, idealmente, soroconversão a GHBS para anti-HBs, taxas bastante raras, de apenas 7%, e soroconversão a GHBE anti-HBe, taxas um pouco mais frequentes, em torno de 32%. Mas o objetivo pragmático mais utilizado na rotina é a diminuição da progressão do dano hepático através da supressão da replicação viral, normalização da LT e manutenção, então, de uma carga viral sustentadamente negativa. Os marcadores laboratoriais das diferentes fases da infecção crônica pelo VHB são: infecção crônica GHB positivo, a GHBS, a GHBE e anti-HBC reagentes com carga viral alta e ALT normal. Hepatite crônica GHB positivo, a GHBS, a GHBE e anti-HBC reagentes com carga viral alta e ALT elevada. Infecção crônica a GHB negativo, a GHBS, anti-HBe e anti-HBC reagentes, com baixa carga viral e ALT normal. Hepatite crônica a GHB negativo, a GHBS, anti-HBe e anti-HBC reagentes, com carga viral alta e ALT elevado. As formas de vermelho são as de tratamento obrigatório pelo risco de evolução para fibrose avançada e cirrose, e em laranja, as que permitem avaliação individual de benefício de terapia antiviral. Fica claro, portanto, que as fases que mais demandam tratamento são aquelas que têm carga viral alta e ALT elevado. As indicações de tratamento para infecção crônica pelo vírus da hepatite B, segundo o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde do Brasil, são: a GHB positivo, com LT acima de 2 vezes o limite superior da normalidade
ou idade acima de 30 anos, a GHB negativo, com LT acima de 2 vezes o limite superior à normalidade e carga viral acima de 2.000 unidades internacionais por ml, cirrose ou insuficiência hepática, biópsia hepática ou elastografia igual ou maior a F2, com infecção com o HIV ou com o vírus da hepatite C, histórico familiar de hepatocarcinoma, manifestações extrahepáticas, hepatite aguda grave, reativação de infecção prévia, prevenção de reativação viral em pacientes e uso de quimioterápico ou drogas imunossupressoras. De forma esquemática, podemos então dividir a decisão clínica de tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite B em: número 1, vermelho, AGHB positivo, ALT elevada, AGHB negativo, com ALT elevada e carga viral alta, cirrose hepática, hepatocarcinoma ou histórico familiar de hepatocarcinoma, fibrose hepática maior ou igual a 2, com infecção pelo HIV ou vírus da hepatite C, manifestações clínicas extrahepática e reativações. Número 2, verde, deve aguardar AGHB negativo, ALT normal, carga viral baixa, contraindicação ao uso das drogas, não concordância, abandono ou má adesão. Número 3, zona cinza, não há dados na literatura para concluir, ALT e ou carga viral limítrofes, AGHB positivo, ALT baixa, carga viral elevada, AGHB negativo, ALT elevada, carga viral baixa, AGHB negativo, ALT normal, com carga viral elevada. Para facilitar a decisão de indicação de tratamento na infecção crônica pelo vírus da hepatite B, o aplicativo AppB Consult do portal Clinical Care Options permite a rápida individualização do paciente. As drogas atualmente disponíveis para o tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite B no Brasil pelo SUS são inibidores da transferase reversa análogo ao nucleosídeo, tratamento oral de duração indefinida, número 1, tenofovir disproxil, um comprimido via oral ao dia, ou, número 2, entecavir, um comprimido via oral ao dia. Imunomoduladores, número 1, interferon pegilado, uma ampola subcutânea uma vez por semana, por 48 semanas. Os benefícios do tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite C são estabilização ou melhora da histologia hepática, com redução do risco de mortalidade, mantendo o tratamento a longo prazo. O futuro do tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite B passa por estratégias de mobilizar o reservatório virológico, principalmente na forma de DNA integrado e cccDNA, com a finalidade de transformar a terapêutica de alvo de controle nos dias de hoje para uma ação voltada para a esterilização e cura permanente sem riscos de recidiva. No sentido de obtenção de estratégias de cura esterilizante no tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite B, mais de 20 ensaios clínicos randomizados estão em andamento atualmente. Iniciando a discussão específica sobre o vírus da hepatite C, temos vírus com fita simples e RNA positiva, tamanho de vírion 50 a 60 nanômetros, envelope lipídico grande envolvendo o vírion. A replicação do VHC se dá exclusivamente no citoplasma e, inibindo algumas etapas críticas desse processo, se consegue bloquear a replicação viral e, por consequência, depois de algum tempo, se obtém a extinção do VHC no paciente tratado, ou seja, a cura esterilizante da infecção crônica, cujo nome conhecido é resposta virológica sustentada. O VHC tem 6 principais genótipos e alguns subtipos, cuja importância clínica é: o genótipo 3 parece ter maior patogenicidade com velocidade de progressão para a fibrose moderada e intensa mais rápida que o genótipo 1. Alguns tratamentos são pangenotípicos, ou seja, funcionam para todos os genótipos, mas outros tratamentos são genótipo específicos. O genótipo 1 é o mais frequente no Brasil e no mundo, entre 60% a 70% dos casos,
sendo que o genótipo 3 corresponde por 25% e o restante se distribui entre genótipo 2, 4, 5 e 6, respectivamente. Na história natural da infecção pelo vírus da hepatite C, temos 15 a 20% de chance de cura espontânea, tipo esterilizante, após a infecção aguda, com 80 a 85% de chance de cronificação, sendo a hepatite aguda fulminante evento raro. Após a cronificação, 80 a 85% dos casos, existe a possibilidade de manifestações extrahepáticas, mas em geral o paciente permanece completamente assintomático, enquanto pode progredir em cerca de 10 a 20% das vezes para a cirrose num espaço de 20 anos. No estágio de cirrose compensada, cerca de 50% evolui para descompensação e insuficiência hepática e óbito em 5 anos, e cerca de 1 a 4% surgimento de hepatocarcinoma. Os principais marcadores clínicos de aumento de velocidade de progressão da fibrose na hepatite pelo vírus C, rápido fibrosante, são intenso consumo de álcool, idade superior a 40 anos na infecção aguda, sexo masculino, coinfecção com HIV, coinfecção com o vírus da hepatite B, comorbidades, principalmente diabetes mellitus e obesidade, e cor de pele negra. Dentre as principais manifestações extrahepáticas que são geralmente desencadeadas por fenômenos autoimunes pela intensa produção de anticorpos que não são neutralizantes ou funcionais, se encontram manifestações extrahepáticas hematológicas, crioglobulinemia, anemia, plaquetopenia e linfomas. Dermatológicas, porfiria cutânea tarda, líquen plano, vasculites. Renal, glomerulonefrite e síndrome nefrótica. Endócrina, diabetes mellitus e hipotiroidismo. Ocular, úlcera córnea e uveíte. Vascular, vasculites e poliarterite nodosa. Neuromuscular, fraqueza, mialgia, neuropatia periférica, artrites e artralgias. Autoimunes, síndrome CREST. Neuropsiquiátrico, depressão. Na história natural da infecção pelo vírus da hepatite C, após o contato com o vírus no D0, nota-se o início da presença do anti-VHC somente a partir da quarta a sexta semana, sendo que os sintomas precedem essa positividade do anticorpo. Então, nesse caso, há o fenômeno de janela sorológica. Para a detecção precoce da infecção pelo vírus da hepatite C aguda, seja por conta de investigação por exposição ou por sintomatologia, é necessário então usar meios de exame diretos, como sendo para o VHC o melhor teste diagnóstico no paciente virêmico, o PCR-RNA-VHC ou carga viral do VHC, amplificando de forma muito específica e com excelente sensibilidade pacientes virêmicos. Na infecção pelo vírus da hepatite C aguda, caso o paciente não negative o PCR-RNA-VHC nos primeiros 3 meses, o tratamento antiviral específico está indicado, pois aumenta a chance de eliminação viral, que no basal é de apenas 15 a 20% para 95 a 99%. A infecção aguda pelo VHC evolui frequentemente para infecção crônica, 80 a 85%, com possibilidade de desfechos como cirrose e hepatocarcinoma nessa situação, e a infecção crônica é demonstrada pela presença do PCR-RNA-VHC por um período superior a 6 meses. Para evitar os desfechos de cirrose e hepatocarcinoma, além de impedir a continuidade da transmissão do patógeno, o tratamento da infecção crônica da hepatite C está sempre indicado em pacientes virêmicos de qualquer grau de fibrose, sendo que o objetivo é alcançar a esterilização do paciente, conhecida como resposta virológica sustentada. Por resposta virológica sustentada, define-se manutenção do PCR-RNA-VHC negativo entre o final do tratamento por 3 a 6 meses. Após esse período, tem-se a comprovação pragmática sobre a extinção viral no paciente e declara-se, portanto, a cura esterilizante, cuja taxa atual com as medicações usadas hoje em dia gira em torno de 95%. Porém, é possível que o tratamento não consiga erradicar a replicação virológica crônica completamente, e nessa situação, o PCR-RNA-VHC volta a ficar detectado após a interrupção do tratamento, situação conhecida como recidiva, na taxa
de 5% atualmente. Diversos estudos prospectivos avaliando pacientes que alcançaram a resposta virológica sustentada após o tratamento para a infecção crônica do VHC mostram que a sustentabilidade da manutenção da indetectabilidade da carga viral VHC é duradoura, confirmando definição de cura esterilizante sem possibilidade de recidiva daquele vírus original. É importante lembrar, porém, que o tratamento não dá imunidade e o indivíduo pode se reinfectar caso exposto novamente a situações de risco. O fluxograma de decisão clínica segue o seguinte racional. Número 1. Testagem universal com anti-VHC sorologia mostra quem teve contato com o vírus da hepatite C. Anti-VHC reagente. Nesse caso, deve-se realizar para a confirmação da infecção crônica o PCR-RNA-VHC para diferenciar pacientes virêmicos daqueles que têm sorologia reagente por contato prévio e cura espontânea do VHC na infecção aguda, ou ainda casos de sorologia falso positivo. PCR-RNA-VHC detectado. Nesse caso, já está indicado o tratamento para evitar os desfechos de cirrose e hepatocarcinoma, além de impedir a continuidade da transmissão do patógeno, e adicionalmente se solicita a avaliação da fibrose hepática, principalmente por elastografia, para o melhor manejo de pacientes com fibrose avançada, bem como genotipagem para guiar as melhores opções terapêuticas. Após os resultados anteriores, se solicita a medicação específica para o caso individualmente, mas o acesso é de forma universal independente de qualquer variável para todos os pacientes virêmicos. A eficácia do tratamento da infecção crônica pelo VHC, linha azul no gráfico, aumentou de forma exponencialmente nas últimas 3 décadas, passando de apenas 6 a 50% na época em que se usavam drogas imunomoduladoras, interferon e ribavirina, até 2014, para cerca de 95% de resposta virológica sustentada nos dias de hoje, com a terceira geração de drogas antivirais de ação direta. Já em relação aos eventos adversos, linha vermelha, que eram intensos e frequentes na época do tratamento com imunomoduladores, hoje em dia são inexpressivos na prática clínica. Observando o ciclo viral do vírus da hepatite C, os principais alvos terapêuticos e as drogas atualmente disponíveis no Brasil são inibidores de protease, final em Previr, Glecaprevir e Grazoprevir. Inibidores de polimerase NS5A, final em Asvir, Ledipasvir, Velpatasvir, Pibrentrazvir e Albasvir. Inibidor de polimerase NS5B, nucleotídeo, final em Buvir, Sofosbuvir. As opções terapêuticas disponíveis para tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite C no Brasil pelo SUS são Sofosbuvir mais Ledipasvir, um comprimido via oral ao dia por 8 a 12 semanas para genótipo 1. Sofosbuvir mais Velpatasvir, um comprimido via oral por dia por 12 semanas para genótipo não 1. Glecaprevir mais Pibrentrazvir, 3 comprimidos via oral por dia, de 8 a 16 semanas, principalmente para pacientes com doença renal crônica, taxa de filtração glomerular menor que 30. Como mostra esse slide, o Brasil está alinhado com as principais recomendações mundiais em termos de tratamento de melhor eficácia para infecção crônica do vírus da hepatite C. Os resultados de eficácia de vida real no tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite C no Brasil mostram as mesmas altas taxas de sucesso encontradas nos ensaios clínicos randomizados, como os dados apresentados nesse trabalho da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Independentemente das variáveis basais do paciente, as taxas de resposta virológica sustentada foram sempre em torno de 95%. Os resultados de eficácia de vida real no tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite C na Infectologia Unesp também mostram as mesmas altas taxas de sucesso encontradas em ensaios clínicos randomizados, com taxas de resposta virológica sustentada em torno de 98%. O benefício clínico da resposta virológica sustentada em pacientes tratados para a infecção crônica do VHC é demonstrada claramente nesse trabalho, onde se compara a sobrevida de indivíduos que não tiveram RVS, em azul, redução de sobrevida em cerca de 20% quando comparado com a população em geral,
versus aqueles que alcançaram resposta virológica sustentada, em que a taxa de supervida é superponível com a população em geral. O futuro da hepatite C pode ser a erradicação virtual em seres humanos, já que não há outro hospedeiro na natureza e o tratamento promove cura esterilizante, sendo que a Organização Mundial de Saúde tem planos para ampliar a taxa de indivíduos tratados e a eliminação desse patógeno até 2030. Voltando à discussão do caso clínico contextualizador, temos: após a sorologia reagente, é necessário confirmar a presença do VHC com o PCR-RNA para diferenciar exposição prévia e cura espontânea versus cronificação. Devido ao histórico de hemotransfusão no passado, é necessário investigar outras doenças de transmissão parenteral, como HIV, hepatite B, sífilis, HTLV e Chagas. Os exames realizados confirmam a infecção crônica pelo VHC, exposição prévia ao vírus da hepatite A e suscetibilidade ao vírus da hepatite B. Nesse momento, é necessário explicar sobre a necessidade de tratamento da hepatite crônica pelo vírus da hepatite C e vacinação para a hepatite B. Após a realização da elastografia e com os resultados da genotipagem, pode-se indicar o tratamento adequado. Se não fosse diagnosticada a tempo, a paciente poderia evoluir para a cirrose e ou hepatocarcinoma, além de transmitir o vírus da hepatite C para mais pessoas. Muito obrigado pela atenção e convido a todos para acessarem essa aula e muitos outros conteúdos no meu website de repositório, drbarbosa.org, e também nas redes sociais Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Um forte abraço e até a próxima!